quanto mais estrago o político faz, quanto mais ele gera em matéria de corrupção, mais protegido ele é. Se você notar, aqueles que são punidos, aqueles ativistas políticos, normalmente são ativistas políticos e só. Eles não foram corruptores nem corruptos, mas eles são punidos. Parece que ele não entra nesse ciclo que eu lhe falei, que é o ciclo da... Se ele rouba 10, ele não vai ficar com 10, né? Ele vai morrer numa grana para sustentar todo esse ciclo, para ele se autoproteger e ele promover os que também vão fazer uso dessa corrupção. Então, não faz sentido você ter políticos hoje em Brasília, deputados e senadores. A gente teve, por exemplo, o próprio senador Renan Calheiros, ele é alvo de muitas denúncias, de muitas investigações. Como pode ele estar operando da maneira como ele está operando hoje, politicamente, dentro do Senado Federal, ditando regras, pedindo até a prisão do presidente Bolsonaro? Então, a gente passa a entender que quando você não gera a corrupção num grau elevado, parece que você tem um grande campo de força lhe protegendo. E, infelizmente, no Brasil, Bruno, tanto o autônomo, que são 33 milhões de autônomos no Brasil, que pagam seus impostos, obviamente, acho que um pouquinho mais, 40 ou 50 milhões, são funcionários do setor privado, né, que onde sustenta a economia. E eu costumo dizer justamente isso. Quando a gente teve o aumento de salário, e 100% da esquerda votou no aumento do salário de deputados, senadores, governadores, ministros, secretários de Estado, servidores públicos federais, parece que estão numa realidade diferente. E 100% dos políticos de esquerda foram favoráveis a esse aumento. Mesmo, Caroline, você tendo que romper o teto, né, fiscal do nosso país, para que se pagasse o Auxílio Brasil, você teve um aumento salarial. Então, você não entender que a instabilidade do funcionário do setor privado e dos autônomos pagam a estabilidade do funcionalismo público, né? Então, Paulo Guedes foi muito, às vezes, direto no pensamento dele em relação à privatização, a de entender que no Brasil toda empresa tem que ter um dono, mesmo que esteja prestando serviço para o governo, mesmo que esteja prestando serviço dentro de um setor que tem que ser público. Quando você tem um dono, parece que você está mais disposto a fazer daquele serviço mais eficiente para que o seu contrato não seja rompido. E as empresas estatais que a gente observa, é claro que não é uma regra. Pode ter locais no Brasil que uma empresa estatal funciona bem? Pode, claro, né? Mas, na sua grande maioria, se tivesse a privatização e o próprio governo exigisse o cumprimento de um contrato e esse contrato não fosse seguido, o rompimento faria com que o serviço fosse melhor. A gente está aqui próximo da Península, né? Então a gente está num centro comercial onde o serviço de jardim é terceirizado. Então a grama aqui dentro está cortada. Se a gente atravessar a rua, a gente está na Barra da Tijuca, onde se paga o IPTU mais alto e onde se arrecada percentualmente a maior receita de IPTU é a região da Barra da Tijuca. Aqui na Península, onde mora o governador Cláudio Castro, onde morava o prefeito Crivella, se você atravessar a rua aqui, você vai ver mato alto. Então, essa é a diferença do serviço público e do serviço privado. Dia 8 de janeiro foi um fato que infelizmente aconteceu e está servindo como cortina de fumaça para apagar seríssimos escândalos que já estão acontecendo. Entrar no Globo.com, eu vejo sim a Globo, eu vejo a CNN, que eu quero entender como o meu inimigo pensa e ser bastante ativo para conquistar os votos da esquerda, mas existiram fatos no dia 8 que foi terrorismo. Você não pode prender 2.000 pessoas, não respeitando mulheres grávidas, crianças, adolescentes, senhores de idade, pessoas que sequer estavam na praça dos três poderes e foram presas. Não teve golpe de Estado, ninguém estava ali esperando golpe de Estado, não tinha ninguém armado. Houve uma facilitação, é óbvio, eu conheço o Palácio do Planalto, conheço o Congresso Nacional, conheço o Supremo, tem pessoas armadas até os dentes. Tivemos pessoas, estando ou não com o nosso movimento, que sempre foi um movimento de paz,
A gente teve um 7 de setembro belíssimo, que eu espero que você repita algum dia. Toda essa arbitrariedade, esse autoritarismo que a gente está vivendo, causa muita indignação. Muito obrigado ao meu estado, Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Inspirado aqui no deputado Nicolas, eu havia também feito um pedido para a minha equipe de gabinete para elaborar os atos e consequências dos primeiros 37 dias de desgoverno do PT. PEC do rombo aprovada antes da posse. Aumento de 23 ministérios para 37. 11 ministros investigados. Caso Daniele do Vaguinho, esse aqui eu vou voltar no final. 8 mil militares exonerados, adoção de linguagem neutra, marco do saneamento revogado, sigilo de 100 anos de Bolsonaro liberado e vergonha escancarada, revogação do decreto de desarmamento, volta da máfia dos caminhões-pipa no Nordeste, queda bilionária da Bolsa, 542 bilhões de reais, aumento do preço da gasolina, mudança da lei dos estatais, Petrobras perdeu mais de 100 bilhões de valor de mercado, 10 bilhões para a cultura, 1 bilhão já desbloqueado, 5 milhões para Cláudia Raia estrear sua peça, fim do saque de aniversário do FGTS, impeachment de Dilma, avalizado pelo STF, foi golpe de Estado, publicado no site oficial do governo, uso pessoal dos canais da SECOM pelo ministro Paulo Pimenta. Já fiz o requerimento de informação sobre isso. BNDES deve voltar a financiar regimes amigos e totalitários. Autorização de 690 milhões de dólares para a Argentina. Tolerância com a meta da inflação. Criação da rede de defesa da verdade. Quero saber quem vai dizer o que é verdade e mentira. Pacote da democracia prevê a criação de uma guarda nacional. Criminalização de ataques na internet aos chefes dos 3 poderes. Tentativa de tirar a autonomia do Banco Central, mudança de narrativas, gasto público agora é investimento, volta do voto de qualidade do CARF em prejuízo aos pagadores de impostos, defesa de moeda comum com a Argentina, reafirmação da ideia que empresários não trabalham e defesa da revisão das reformas trabalhistas da Previdência e dos marcos regulatórios de ferrovias e do saneamento de ministros auxiliares. Voltando aqui ao item 4, Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo. Eu lembro que ficou durante 4 anos aqui o então deputado federal Marcelo Freixo, a voz do combate às milícias. Hoje, ele é subordinado a uma ministra que tem relações duvidosas ao miliciano Jura, que, segundo a Polícia Civil no Rio de Janeiro, foi responsável por centenas de mortes na Baixada Fluminense. Está todo mundo no mesmo bolo. Eu queria saber se o deputado André aqui de Fortaleza e do Ceará, porque 98% dos presos no Ceará votaram no Lula, aqueles habilitados para votar. O PT gosta de bandido. E na mesma frase, PT e crime organizado não é coincidência. Se tem alguma pessoa hoje que você cogita ser presidente, fique certo que a probabilidade só do fato de cogitar ele ser presidente de forma antecipada já traz quase a certeza que ele não vai ser. Então a gente pode ter um presidente em 2026 que ninguém espera, né? Pode ser o Bolsonaro novamente? Pode. Mas pode também ser outra pessoa que a gente não espera. Então, essa indignação, Bruno, do brasileiro vem desde 1984, onde várias tentativas foram feitas, onde a esperança do povo foi roubado pelo então candidato Lula, que assume em 2003 e passa a fazer mais do mesmo, só que turbinado, onde a corrupção rompe qualquer barreira daquela coisa administrável, né? Eu já disse na tribuna que o PT perdeu a noção do roubo, né? Roubar não é certo, né? Mas perder a noção do roubo a ponto de pôr em risco todas as nossas instituições, todas as nossas formas de produzir riqueza no Brasil, onde o PT joga na lama com um plano de político partidário, não de Estado, isso fez com que o brasileiro se indignasse. Então, o fenômeno que aconteceu em 2018, né, na eleição de 2018, traçando um paralelo, foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Brizola, né, nos anos 80, quando ele retorna para o país, com um viés diferente, um viés de esquerda, mas que possibilitou inúmeras pessoas, o Lupe é um deles, né, que era jornaleiro do Brizola e está até hoje. Então, o Bolsonaro traz uma esperança de mudança, onde elege mais de 50 deputados federais em 2018,
50 deputados federais. E aí você citou um ponto. Completamente desorganizado, sem partido, sem uma liderança clara. O presidente Bolsonaro pode ter alguns defeitos, mas foi uma pessoa com muito boa intenção. Teve erros no governo, teve. Eu acho que pelo fato de não ter uma direita organizada no país, como a esquerda, o PCdoB é um partido com 100 anos, né? Que nasceu em Niterói, então é lá da década de 20, do século passado. Nós não temos um partido de origem de direita real no Brasil. O PL abraçou o Bolsonaro, eu estou no PL, mas aquela tentativa de criar a Aliança pelo Brasil foi uma tentativa que teve uma boa vontade, mas num momento estratégico errado, onde se perdeu a chance de eleger prefeitos em 2020. Eu acho que aquela discussão com o PSL, por mais que tivessem 5, 6 deputados ali do PSL contra o Bolsonaro desde a largada, desde quando começou o mandato, essa briga com o PSL foi o primeiro erro do governo Bolsonaro, e que a gente não conseguiu fazer prefeito. E é prefeito que elege, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro o Cláudio Castro, que não tem 10% da popularidade que tem o presidente Bolsonaro, só que soube usar a máquina pública, articular com os 92 municípios e teve um percentual maior que o Bolsonaro. Presidente Gilberto, eu entrei com requerimento de informação direcionado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para ele explicar uma declaração do presidente Lula no Twitter. A declaração é o seguinte, foi agora, essa semana. São 14 mil obras paradas a partir de fevereiro. Vou viajar o Brasil para retomarmos as obras Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, obras em estradas, para a economia voltar a crescer. E vamos pedir que os empresários contratem as pessoas das regiões para gerar emprego local. Presidente Gilberto, isso aqui é mentira. O presidente Lula, ele tem uma compulsão em mentir, principalmente quando você viaja ao exterior. Em 2018, foi apontado pelo Tribunal de Contas da União que 14 mil obras estavam paradas em 2018. O meu chefe de gabinete aqui fez o requerimento e fez uma coisa bem básica e que traz vergonha para o nosso país. Dentro da justificativa, está aqui, a gestão pública deve ser pautada por alguns princípios julgados fundamentais para garantir uma conduta íntegra e eficiente dos órgãos públicos. Um deles é o princípio da boa-fé administrativa, que fundamenta o dever do administrador em falar a verdade. Quando a gente tem um país que o presidente da República não fala a verdade, 14 mil obras inacabadas apontado pelo TCU é de origem dos 14 anos de governo do PT. Foram mentiras e mais mentiras em 4 anos, patrocinados por órgãos institucionais do nosso Brasil, patrocinado pela mídia. E quando a gente perde a eleição, foi tão dolorido pra gente que a dor ela vem fracionada. Porque eu que estava ali dentro, foram tantos fatos positivos de mudança, de resgate do nacionalismo, das pessoas irem às ruas sem articulação partidária. Foi muito bonito. Pena que foi sabotado, foi um governo que foi sabotado por órgãos e instituições do nosso próprio país e turbinado com grande parte da mídia que não queria o retorno do presidente Bolsonaro. A corrupção, Bruno e Carolina, no Brasil é tão grande que quando um político rouba, vamos supor que esse político roubou 10 milhões, o círculo da corrupção envolve advogado, juízes, envolve judiciário, envolve imprensa, envolve jornalista. Então esse ciclo todo em 4 anos ele diminuiu.